Olá, muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 8 de agosto de 2026, está no ar a primeira edição do Fast News. Eu sou o Nelson Kobayashi e a partir de agora você confere as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. E a gente já começa falando sobre campanhas presidenciais. Com mudanças na campanha de Flávio Bolsonaro, o tom da candidatura pode causar impactos na eleição. A Beatriz Manfredini traz todas as informações. A campanha do senador Flávio Bolsonaro já começou uma mudança no tom da comunicação para as próximas semanas. A estratégia é ampliar o discurso de polarização com o presidente Lula e reforçar a narrativa do nós contra eles e retomar o antipetismo na disputa pelo Palácio do Planalto. A mudança ocorre após a chegada do marqueteiro Duda Lima ao comando da comunicação da campanha e a definição do deputado federal Alfredo Gaspar como candidato a vice-presidente. A avaliação interna é de que Flávio precisa direcionar mais os ataques ao adversário e ampliar as comparações entre os dois projetos de governo. Enquanto Lula teria sido menos pressionado, tanto no debate público quanto pelos próprios discursos de aliados de Flávio. A orientação agora é inverter essa lógica e colocar o presidente no centro dos questionamentos da campanha. A escolha de Alfredo Gaspar também faz parte da estratégia. Auxiliares do senador afirmam que a presença do parlamentar na chapa permitirá reforçar o discurso de combate à corrupção, tema que a campanha considera ainda ter potencial para desgastar o presidente. Gaspar foi relator da CPMI e do INSS, atuação destacada durante o anúncio da composição da chapa. Nos bastidores, a definição do candidato a vice dividiu opiniões. Parte dos aliados defendia que a vaga fosse ocupada por uma mulher. O objetivo era evitar que a chapa repetisse o perfil das disputas presidenciais de Jair Bolsonaro em 2018 e 2022, consideradas por integrantes da campanha pouco capazes de atrair votos fora da base bolsonarista. Ainda assim, uma ala da cúpula avaliou que a escolha de Alfredo Gaspar fortalece a estratégia de intensificar o discurso de oposição ao governo Lula. Superada a definição da chapa, tema que, como a Jovem Pan mostrou, concentrou os esforços da campanha nos últimos dias, a expectativa é que Flávio Bolsonaro passe a dedicar a agenda à organização dos atos de rua e ao entendimento do papel de Alfredo Gaspar na campanha eleitoral. Para você que chega pela rede Jovem Pan News, eu sou o Nelson Kobayashi. Nós estamos aqui na primeira edição do Fast News, repercutindo as principais notícias do dia no Brasil e no mundo e começando falando sobre a campanha de Flávio Bolsonaro, que teve mudanças importantes nas suas estratégias depois da mudança do marqueteiro, da entrada de Duda Lima à liderança da comunicação de campanha. Para comentar os assuntos do dia, eu já quero convidar a nossa analista de hoje, a advogada Cíntia Nunes, que chega para falar a respeito deste tema, da mudança nas estratégias de campanha. Cíntia, boa tarde, bem-vinda. Como é que você está vendo essas principais mudanças, a escolha do vice, os discursos mais de nós contra eles, atacando muito mais as fragilidades do presidente Lula do que se defendendo das suas próprias fragilidades? Cíntia Nunes, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, olá meu amigo Nelson Kobayashi, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, agora é o momento efetivamente das facas estarem afiadas, né? Então, nós só vamos saber se as melhores estratégias vencerão quando efetivamente as urnas forem apuradas. Mas é importante que a gente perceba que em relação à escolha do vice, a gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro tentou articular de várias formas, uma mulher fez convites, as coisas não aconteceram porque não houve aí uma manifestação, um apoio de alguns partidos aliados e por conta disso, em algum momento haveria que se definir, né, ali quem seria, né, no caso Gaspar, o seu vice, porque não dá mais para ficar esperando. Na verdade, eu entendo que até as coisas estão já um tanto quanto atrasadas, né? Mas, de toda forma, eu percebo que diante de uma pulverização do centro e da direita, com outros candidatos também concorrendo, restou agora ao candidato Flávio Bolsonaro atacar quem está no poder. Porque se é para suceder, ele tem que mostrar quais são os erros de quem se pretende reeleger. Lembrando que o PT é o partido que mais ocupou a presidência no Brasil, historicamente. Então, agora, entendo que realmente é a estratégia mais adequada que ele ataque o atual governo na questão da corrupção, a questão da corrupção envolvendo, inclusive, as questões do INSS,
Porque agora defender-se daquilo que está sendo alegado não vai, ao meu sentir, repercutir com o eleitorado. Agora é mostrar para o eleitor que, do jeito que está, não dá para ficar, né, na versão do candidato, da mesma forma como o presidente vai mostrar que as coisas devem permanecer como estão. Então, se será a melhor estratégia, Kobayashi, a gente ainda não sabe. Mas agora é uma estratégia que, de verdade, não é nem inovadora, né? Porque a gente percebe que no Brasil, de forma geral, as pessoas mais fazem propaganda atacando os adversários do que propriamente defendendo as suas agendas. Tá aí, já mais análises da Cíntia Nunes conosco aqui no Fast News. O Partido Liberal criou uma regra que prevê o retorno do deputado Alfredo Gaspar à disputa pelo Senado de Alagoas, caso ele saia da chapa de Flávio Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto. Reportagem do Bruno Pinheiro. Mesmo escolhido para ser vice de Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência, Alfredo Gaspar ainda poderá voltar à corrida pelo Senado em Alagoas. A executiva estadual do PL aprovou uma regra para resguardar essa possibilidade caso haja uma mudança na chapa presidencial. Com a indicação de Gaspar para vice, o partido retirou a candidatura ao Senado, que havia sido aprovada na convenção estadual, mas deixou uma condição muito clara: se o deputado deixar a disputa nacional antes do registro definitivo da chapa ou durante o processo eleitoral, a indicação para o Senado ainda poderá ser restabelecida automaticamente, desde respeitados as datas da legislação eleitoral. Na prática, o PL mantém uma alternativa para Gaspar em Alagoas, caso a composição da chapa de Flávio Bolsonaro seja alterada ao longo da campanha eleitoral. Esta movimentação ocorre enquanto a escolha do deputado para vice ainda gera várias discussões internas. Nos bastidores, integrantes da legenda também têm algumas avaliações diferentes sobre o nome de Alfredo Gaspar. Uma parte da resistência está relacionada a algumas acusações enviadas tanto à Polícia Federal quanto ao Supremo Tribunal Federal. Alfredo Gaspar nega as acusações, mas por enquanto o plano do PL segue com Gaspar como vice de Flávio. A decisão tomada em Alagoas resguarda um caminho para que o deputado retome a disputa pelo Senado, caso o cenário nacional mude. Na semana que vem, a ideia é concentrar força justamente nesta região do Nordeste, com a imagem de Alfredo Gaspar para fortalecer o eleitorado. Cíntia Nunes, quero entender de você o que o PL pretende com essa ressalva, com essa ata de resguardo da possibilidade de uma possibilidade de alteração na chapa. Será que o PL convive com essa hipótese de mudar o vice no caminho? Nossa, Kobayashi, até eu quero entender, viu? Porque, de fato, é uma situação tanto estranha, né? Porque dá a impressão assim, olha, se der certo, ótimo. Se não der, a gente tem uma saída estratégica para você. E isso, ao meu ver, também enfraquece um pouco e tira até, de certa forma, a credibilidade sobre a chapa. Uma chapa pura, assim, como, aliás, nós temos visto que das 13... acho que das 12 chapas nós temos basicamente 90 e tantos % de chapas puras. Parece só uma que não é. Então, de fato, a gente percebe que existe aí um endurecimento, né, de posições e uma dificuldade de fazer-se, de termos aliados, de se fazer aí coligações, à exceção da esquerda, que fechou numa única candidatura. Mas eu, ouvindo essa ata, eu de fato fiquei pensando aqui enquanto